Noite a todos os nossos amigos e amigas da Casa da Prece Chico Xavier, que estamos mais uma vez aqui reunidos para esse culto, para esse encontro, para essa reflexão acerca dos conteúdos, dos conhecimentos, das informações, da doutrina dos espíritos. Mais uma vez aqui nós faremos uma reflexão e estamos percebendo um encadeamento entre os assuntos, né, que já foram tratados. Nós falamos recentemente sobre a convivência, mas também falamos sobre a solidão, que é uma falta de convivência, uma privação de convivência, né? Nós tivemos na outra semana, o assunto, o tema foi pensamento e vontade, que é algo muito íntimo. E hoje nós vamos falar um tema que é bastante complexo e contaremos aí com a boa vontade de todos vocês para a gente dar o andamento correto a essas reflexões em torno do assunto que é nosso pensamento cria a vida que procuramos. Esse tema, nosso pensamento cria a vida que procuramos, se refere a uma sentença de Emmanuel no prefácio do livro Pensamento e Vida. É um livro curto, pequeno, mas com uma densidade de informações muito grandes, como nós veremos aqui. Então, vamos mergulhar um pouco nessa questão do pensamento e os desdobramentos que o pensamento proporciona. Vamos iniciar falando da psicologia, que estuda a mente, estuda o pensamento. É considerado o pensamento um dos processos básicos da psicologia. O pensamento, junto com a memória, a linguagem, as sensações, as percepções. Eles formam um conjunto que são focos do estudo da psicologia. E se nós formos falar do ponto de vista do espírito, nós vamos enxergar que o pensamento é uma das expressões da mente. A mente, o espírito, ele se expressa de várias formas. Emmanuel, mais uma vez, no livro Assim Vencerás, ele sintetiza: o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta e o ato realiza. Sentimento, pensamento, palavra e ato são expressões da nossa mente. E aqui já coloca Emmanuel, em outra obra, que o pensamento plasma. O que significaria o pensamento plasma? É que plasmar significa que você pode confeccionar, você pode fazer algo surgir, moldar. Então, o pensamento é capaz de moldar, de criar. E é isso que nós vamos conversar. Mas para falar sobre isso, nós vamos tentar entender como que o pensamento se comporta. Para isso, vamos pegar emprestados concepções da física, da ciência mesmo da natureza, a física. Embora a física não estude objetivamente o pensamento, nós podemos pegar emprestados conceitos da física para entender como o pensamento funciona. Então, por exemplo, podemos olhar o pensamento em analogia com ondas luminosas no espaço. Então, nós vamos chegar às ondas que se espraiam pelo oceano cósmico e vão de um lado a outro percorrendo esse grande oceano cósmico. E dentro dessas ondas que podem trafegar pelo espaço vazio, existem vários tipos de ondas, como ondas de rádio, as micro-ondas, as ondas luminosas, o raio-x, que nós conhecemos, e os raios gamas, que são muito energéticos. Então, essas ondas, no caso do pensamento, são muito semelhantes às ondas luminosas. Por quê? Porque elas podem percorrer o espaço, que é dito vazio, mas nós sabemos que não existe nada vazio no universo. O espaço está permeado pelo fluido cósmico universal. Na física, é a teoria de campos que tenta exprimir o que preenche o oceano cósmico. As ondas são movimentações, perturbações que se propagam. Se eu jogar uma pedra na superfície de um lago tranquilo, o que vai acontecer?
ondas serão geradas, né? As ondas vão se espraiar pela superfície da água. Esse é um tipo de onda que precisa de um meio, no caso, a água do lago. Nós temos também a onda sonora. Esta nós nos enxergamos, mas nós sabemos que a onda sonora é o movimento de compressão do ar. Então, nós podemos pressionar o ar com as nossas cordas vocais e essas pressões de ar vão se deslocando e chegando até o seu destino. São as ondas sonoras. Elas também precisam de um meio para se propagar, no caso, o ar. Mas as ondas luminosas, com as outras ondas que nós mencionamos aqui, são ondas com uma propriedade especial. Elas podem se propagar no espaço vazio, no espaço sideral. Elas são as ondas chamadas eletromagnéticas, das quais a que nós temos familiaridade é a luz, as ondas luminosas. Então, se nós vamos fazer um paralelo entre o pensamento e as ondas luminosas e a luz, as ondas que se propagam no espaço, vamos observar quais são as propriedades dessas ondas que se penetram pelo espaço, para que nós vejamos quais são as propriedades do pensamento. Fazendo essa analogia do pensamento com ondas, nós vamos ver que as ondas, elas podem se irradiar, elas podem ser geradas e irradiar. Então, o nosso pensamento também, como se nós fôssemos antenas, nós estamos irradiando pensamentos, nós estamos emitindo pensamentos que se propagam para todo o espaço. Então, uma onda que foi irradiada, ela tem a propriedade de percorrer o espaço, que a gente chama de propagação. O pensamento se propaga. Essas ondas, elas podem ser absorvidas ou refletidas. E da mesma maneira, o pensamento. Um pensamento que foi emitido e foi propagado, ele pode ser absorvido quando chegar no destino. Por exemplo, o pensamento de uma pessoa pode afetar outra pessoa. E pode haver a reflexão dessas ondas, né? A onda luminosa, a luz reflete no espelho. E as ondas de pensamento também podem ser refletidas. Se elas não forem absorvidas, elas serão refletidas. Existem também, dentre as propriedades das ondas, a propriedade da indução e da transformação. O caso da indução, nós podemos pegar um exemplo do efeito fotoelétrico, a fotocélula, que o nome pode ser curioso e complicado, mas todos nós conhecemos quando vamos entrar no elevador, que tem uma luzinha que está atravessando ali de um lado ao outro da porta do elevador. Se eu cortar aquela luzinha, a porta se abre, né, para não machucar a pessoa que estará entrando. Então, aquela luz que atinge o sensor, ela está induzindo uma corrente elétrica, ela está induzindo que a porta se abra. E a transformação? As ondas, elas carregam energia, então elas podem produzir uma transformação. Por exemplo, se eu pegar uma luz muito intensa, muito forte, eu posso pegar uma pedra de gelo e derreter essa pedra de gelo. Então, eu estou fazendo uma transformação no estado da água, utilizando como fonte as ondas luminosas. Então, essas são propriedades das ondas que são bastante conhecidas. Elas são geradas, elas se propagam, elas podem ser absorvidas ou refletidas, elas podem induzir certos efeitos e podem transformar a matéria. Mas existem duas propriedades que nos dizem respeito ao assunto da noite de hoje. Um deles é chamado de ressonância. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, a ressonância. Mas ressonância é quando uma onda que tem uma certa frequência, uma certa vibração, uma certa faixa de energia, se encontra com uma outra onda que tem a mesma faixa de energia. Quando as duas ondas que possuem a mesma faixa de vibração se encontram, há uma amplificação dessas ondas. As ondas são oscilações, né? Na água, no ar, no espaço. E aí a gente pode entender a ressonância olhando um outro exemplo de movimentos que se repetem, movimentos oscilatórios, como o do balanço no parque de diversões da criança. A criança está sentada no balanço e nós vamos empurrando essa criança para que ela possa se divertir. O balanço vai e volta. Se eu esperar o balanço parar para dar o meu impulso, toda aquela minha energia vai para o balanço. E sempre dando as mesmas batidinhas, sem aumentar a batidinha no balanço, cada vez o balanço vai mais alto. Ou seja, o balanço está em ressonância com o meu movimento.
o balanço está absorvendo a energia e causando uma amplificação do efeito, ou seja, o balanço cada vez anda mais alto. E quanto mais alto, mais divertido para a criança. A ressonância ocorre em diversas circunstâncias. Uma delas é no raio laser, que você sabe que é uma luz amplificada. Como é que essa luz foi amplificada? Lá dentro do laser, o laser sofreu uma ressonância e houve, então, essa amplificação. Existem outros exemplos de ressonância que vocês já devem ter ouvido falar, como, por exemplo, você pegar uma taça de cristal com um pouco de líquido e vai passando o seu dedo sobre a borda. Aí ele começa a fazer aquele barulho. Isso é uma ressonância da água com o movimento do cristal. É uma ressonância que amplifica o som. A mesma coisa de ressonância acontece no diapasão, utilizado para fazer o afinamento de instrumentos musicais. A sintonia do rádio. Estão chegando muitas ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, no meu rádio, ou muitas ondas estão chegando no meu celular, mas só uma vai tocar quando eu botar na estação. Vai haver a ressonância entre a onda que está chegando e a sintonia do meu rádio ou do meu celular. E aí ele vai tocar uma música ou ele vai tocar o seu alarme. Então, a ressonância é esse casamento de faixas iguais que amplifica o resultado, em síntese. E a materialização? Ora, as ondas, elas carregam energia. E energia pode se materializar. Isso foi o que nos mostrou o eminente físico Albert Einstein, quando escreveu aquela equação conhecida já da população em geral, que é a equação E igual a mc2. Parece uma coisa de outro mundo, mas é uma equação muito simples de entender. E é energia. É igual a m, que é matéria, ou massa, vezes uma constante, c ao quadrado. C é a velocidade da luz ao quadrado, é um número enorme. É um 1 com 16 zeros na frente, se você tomar o Sistema Internacional de Unidades. Isso significa que uma massinha muito pequena, 1 grama, multiplicada por esses 16 zeros, vai dar uma energia enorme. Então, a matéria pode se transformar em energia quando a matéria se desintegra. Mas também a energia pode se transformar em matéria. Isso pode parecer estranho para a gente, mas está acontecendo o tempo inteiro. Por exemplo, os raios cósmicos que chegam na Terra, vindas dos astros, de outros sistemas solares ou de outras galáxias, esses raios cósmicos entram na nossa atmosfera com muita energia e se transformam em matéria. Muita matéria surge a partir da transformação do E igual a m multiplicado por c ao quadrado. Essa é, em síntese, de uma forma simplista, o que Einstein quis nos dizer e que nos comprova a capacidade da luz, da onda, de se materializar. E nós vamos estar usando muito esses dois conceitos. Vamos falar agora das consequências de pensarmos nos espíritos interferindo nas nossas vidas. Isso está descrito no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, na sua parte 2, que corresponde ao mundo espírita, no capítulo 9, que corresponde à intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ou seja, os espíritos podem interagir conosco que estamos na matéria, que estamos encarnados. Como é que isso se dá? Então, nós selecionamos 2 perguntas do Livro dos Espíritos, que o Allan Kardec efetuou, formulou para os espíritos, e vamos analisá-las. Uma é a questão 457 do Livro dos Espíritos, que diz: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Ou seja, eu estou aqui e se tiver espíritos em volta, eles podem conhecer os nossos pensamentos? Boa pergunta. O que respondem os espíritos? Muitas vezes, os espíritos chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Ou seja, nós não podemos esconder os nossos pensamentos dos espíritos. Por quê? Porque nós estamos entregando para eles de bandeja, como nós veremos. Nós estamos apresentando para eles os nossos pensamentos. Eles não precisam entrar dentro de nossa cabeça para ler os nossos pensamentos. Nós vamos entregar para eles. Como é que isso funciona? Então, vamos para a pergunta 467, ainda no capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal.
em que se pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? Ou seja, se os espíritos podem ler os nossos pensamentos e saber o que nós fazemos, eles podem tentar nos influenciar. E essa influenciação vai se dar se eles conhecerem os nossos pensamentos. Qual teria sido, então, a resposta dos espíritos quando Allan Kardec perguntou: temos como nos livrar da má influência dos espíritos? Resposta: sim, podemos livrar-nos da influência dos espíritos, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam e aos que pelos seus pensamentos os atraem. Ou seja, haverá uma sintonia entre o nosso pensamento e o pensamento dos espíritos. Se houver essa sintonia, então eles serão capazes de conhecer o conteúdo dos nossos pensamentos. Porque nós estaremos atraindo eles através dessa ressonância das faixas vibratórias dos nossos pensamentos. Para entender um pouco melhor e ilustrar um pouco mais como que funciona essa questão das faixas do nosso pensamento, nós vamos buscar lá no livro No Mundo Maior, ditado pelo espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. O capítulo 3 fala da casa mental. E daí, Calderaro, que é um instrutor espiritual, explica para o André Luiz como que funciona o cérebro, a sede do pensamento, que pode ser comparada a uma casa de 3 andares. Como é que seria essa casa no cérebro, que é a sede do pensamento? Vamos tomar o primeiro andar. O primeiro andar estaria coordenado com o sistema nervoso do nosso cérebro, o cérebro inicial, o cérebro que nós trazemos, a parte do cérebro que nós trazemos desde a evolução das espécies ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, na evolução das espécies. No segundo andar, corresponderia à parte do cérebro chamada de córtex motor, já no cérebro desenvolvido. E o terceiro andar, o andar superior, estaria relacionado no nosso cérebro com os lobos frontais. Vocês me desculpem, porque eu não entendo muito de anatomia ou medicina para descrever esses sistemas nervosos, o córtex e os lobos frontais. Mas nós conseguimos entender que são 3 regiões diferentes do cérebro, cada uma com as suas características. E quais seriam, então, as propriedades destes andares da casa mental? Bom, no primeiro andar, esse sistema nervoso ele é responsável pelos movimentos instintivos. Se eu colocar a mão sobre uma chama, eu retiro ela imediatamente, porque o meu sistema nervoso dá um alarme e eu faço esse movimento. Já no segundo andar, no córtex motor, está relacionado com as energias motoras, ou seja, são aqueles movimentos que eu vou comandar com o meu cérebro, com o meu pensamento. E no terceiro andar, lá, os lobos frontais, os anatomistas e os cientistas que estudam o cérebro encontraram várias regiões dos lobos frontais cujas funções ainda nos são desconhecidas. É sabido que o ser humano ainda usa uma pequena fração do seu cérebro. Há muitas partes do cérebro as quais não estão ainda associadas a alguma função conhecida. Se nós formos continuar com a analogia, o primeiro andar seria o porão da nossa individualidade, no sentido mais psicológico. E o segundo andar seria uma zona intermediária, o andar térreo, e o terceiro andar seria a casa das noções superiores, ou seja, seria a nossa cobertura, né, no terceiro andar. Uma das características do cérebro no primeiro andar é onde mora, é onde reside os impulsos automáticos, como nós falamos, são aqueles involuntários. No segundo andar se manifestam o movimento atual, pois eu comando o meu corpo para aquela ação. E o terceiro andar seria associado à parte mais nobre do nosso organismo em evolução. É o terceiro andar, é a cobertura, é a casa das noções superiores. Se nós formos falar em termos das atividades realizadas, então o primeiro andar guarda o sumário, o resumo dos serviços já realizados. O segundo andar,
o do momento atual, guarda o domicílio das nossas conquistas atuais. E o terceiro andar corresponde à sede dos materiais mentais de ordem sublime. Uma maneira de classificar em comparação com a psicologia seria dizer que no primeiro andar estão as nossas atividades subconscientes, elas ocorrem sem passar pela nossa consciência. O segundo andar estão as atividades conscientes, e o terceiro andar seriam as atividades superconscientes, que vão além da nossa consciência no lado mais elevado. O primeiro andar, ele está associado aos nossos hábitos, aos nossos automatismos, aquilo que nós fazemos sem pensar. O segundo andar está associado ao esforço e à vontade, que é o que eu necessito para interagir com o mundo no momento presente. E já o terceiro andar é o local onde nós vamos amadurecer os nossos ideais em direção a uma meta superior. Uma forma de também enxergar o primeiro andar está muito associado ao nosso passado, enquanto que o segundo andar está associado ao nosso presente, é um convite ao nosso presente, a lidar com o nosso presente, pois estamos aqui na matéria encarnados, e o terceiro andar são os anseios futuros. Então, esses três andares da casa mental que nos traz o André Luiz, elas explicam quais são as faixas mentais que nós podemos transitar. O que seria o natural? O natural seria nós vivermos no segundo andar, que é o que nos chama o momento atual. E quando necessário, transitarmos para o primeiro andar, na medida do necessário das atividades subconscientes e automáticas, e nós deveríamos tentar, cada vez mais, buscar trabalhar no terceiro andar, viver no terceiro andar, tentar, dentro da medida do possível, nos conectar com o terceiro andar, porque ele é exatamente o que nos conecta com o mundo superior, com as vibrações mais elevadas. Então, esse seria o normal. Só que nós, em situações diferentes, decidimos morar em lugares diferentes. Por exemplo, numa situação de ruptura abrupta, ou numa situação de ansiedade, de medo, em vez de buscar o terceiro andar através da oração, muitos de nós podemos nos desesperar. E aí o que vamos fazer? Nós vamos nos esconder com medo da situação atual, aonde? No primeiro andar. Nós vamos começar a viver no porão. E aí o que isso pode nos trazer? Uma série de patologias. Patologias psíquicas da nossa mente, patologias que podem se tornarem orgânicas e patologias do espírito. Tudo isso, então, em função da decisão que nós tivemos do que fazer diante de uma dificuldade para nós que moramos no segundo andar. Porque nós poderíamos ter feito uma opção diferente. Diante da adversidade, nós poderíamos ter buscado beber da fonte exatamente dos materiais de ordem sublime para nos dar a coragem, para nos dar a certeza, a fé de que nós poderemos vencer aquelas dificuldades. Ou seja, nós deveríamos buscar o terceiro andar. Mas nós vivemos em condições diferentes, fazendo escolhas diferentes. E é aí que entra a ideia de que nós podemos, a nossa mente, o nosso pensamento pode criar a situação em que nós vivemos. No livro Mecanismos da Mediunidade, ditado por André Luiz, na psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, existe o capítulo chamado Matéria Mental, de onde nós extraímos alguns trechos para reflexão. Lá nós encontraremos a matéria mental, que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias. Ou seja, a nossa mente, ela produz uma matéria mental, ou seja, ela se exterioriza numa matéria mental, que é própria, ou seja, ela tem as nossas características, a nossa faixa de vibração, em agitação constante, ou seja, ela não está parada, ela é dinâmica, plasmando criações temporárias. Nós já falamos, plasmando é moldando, criando, fazendo surgir, dando forma a criações temporárias. Quão temporárias serão essas criações que nós estaremos produzindo? Vai depender de nós mesmos, vai depender de como nós associamos e alimentamos essas criações. Continua André Luiz. Compreendemos assim perfeitamente
que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física. Olha quanta informação em poucas palavras. A gente compreende, a partir do raciocínio anterior, de que a matéria mental, ela é o cimento e o tijolo para construir formações na matéria física. Ou seja, ele está falando da materialização. A matéria mental, que é produto do pensamento, é energia, ela está se transformando em matéria física. Uma matéria que é palpável, uma matéria que pode ser enxergada, uma matéria que pode ser modificada e manipulada. Ainda no livro Pensamentos e Mediunidade, André Luiz traz, então, uma definição, a de formas pensamentos. Nos diz André Luiz, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Esse reflexo das ideias que se assemelham são aquilo que nós chamamos das ressonâncias. Ideia essa que, para logo, se corporifica. Então, o que era uma ideia, refletindo a nossa faixa de vibração, ela vai se corporificar, ela vai tomar forma, ela vai se tornar material, palpável, enxergável, audível. Continua, com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Ou seja, quanto vai crescer e quanto vai se fortalecer esta ideia revestida de matéria de pensamento. Vai depender de com que insistência eu ficar monitorando, eu ficar alimentando aquela ideia. Pode ser uma ideia que eu não alimente, então ela não vai se sustentar por muito tempo. Mas se eu ficar alimentando demais aquela ideia, a sua intensidade vai ser amplificada. Então, feito essa ideia que se corporificou e que recebeu a insistência do nosso pensamento, espontaneamente nós vamos estar em comunicação com todos os que exposem o modo de sentir. Ao construir, então, essa formação, ela está carregada de uma faixa de vibração que vai atrair espíritos que estão com a mesma faixa de vibração, ou seja, estaremos em comunicação com todos os espíritos que nos esposem o modo de sentir, ou seja, que tenham o mesmo modo de sentir. E continua André Luiz. Determinando o intercâmbio com todas as mentes encarnadas e desencarnadas, ou seja, nós nos comunicamos com os materializados, os que estão na matéria, e com os desencarnados, que não estão mais na matéria. Determinando esse intercâmbio das mentes encarnadas e desencarnadas, o espírito se movimenta no mundo das formas pensamentos. Construções substanciais na esfera da alma que nos liberam ao passo ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Ou seja, esse intercâmbio que estava lá na pergunta 457, se os espíritos podem ver os nossos pensamentos, podem, porque elas estarão se transformando em algo material para eles. É uma matéria mais sutil do que a nossa matéria aqui na Terra, encarnados no mundo material. Mas é uma matéria grosseira o suficiente para ela ser manipulada e ela traduzir informações no mundo espiritual. E o que ela faz? Ela vai atrair os espíritos segundo as suas faixas de vibração, porque essas formas, pensamentos, estão cheias de vibração, que é nossa, né? Que é a que nós vamos emitir. Então, para entender o que seria essa forma pensamento, nós vamos colocar da seguinte forma. Primeiro, uma ideia. Se a gente estivesse olhando aquelas histórias em quadrinhos, nós podemos pegar um personagem como, sei lá, o Cebolinha, da Turma da Mônica, e aí você vai ter ele tendo um pensamento. Como é que é isso? Uma ideia que surge. É aquele balãozinho, né? Com uma informação lá dentro do que ele está pensando. Então, nós vamos pegar essa ideia, que é o balãozinho, e encher de sentimentos e emoções. Vou enchendo de sentimentos e emoções. E aí, se esses sentimentos e emoções estão crescendo, eu então corporifico esses sentimentos e emoções, essas ideias, por correntes de matéria mental. Ou seja, eu vou revestir da matéria mental aquela ideia recheada de sentimentos e emoções. E uma vez que eu fiz isso, eu tenho um balãozinho do Cebolinha
cheios de pensamentos, cheios de sentimentos e emoções, e que existem características que vão fazer o quê? Vão atrair outras pessoas que tenham as suas ideias recheadas de sentimentos e emoções, corporificadas pela matéria mental, com teor semelhante. Vão atrair-se devido às suas faixas de vibração. Então, nós devemos nos perguntar, quando nós criamos uma forma de pensamento, e nós criamos ela automaticamente, sem saber, à medida que nós damos energia e intensidade para ela, nós estamos criando e alimentando, qual é o teor desses sentimentos? Qual é a faixa de vibração? Em que frequência estão esses sentimentos? Porque eles vão ditar que tipo de semelhante eu vou atrair. É a faixa de vibração. Ou seja, eu tenho que estar me perguntando em que andar da casa mental eu decido transitar. Dependendo de onde eu estiver na casa mental, é o que eu vou rechear de sentimentos e emoções na minha forma pensamento e é o que vai atrair os semelhantes. Então, quando nós navegamos, nós andamos, né, na nossa vida, nós estamos sendo acompanhados por espíritos que foram atraídos pelas nossas próprias formas de pensamentos. E daí vai, lembrando da pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos na questão 457, se eles podem ler os nossos pensamentos, podem, não é que eles entram no nosso cérebro, na nossa mente e lêem o nosso pensamento, é que nós entregamos para eles as formas de pensamentos prontas, e eles conseguem ler, eles conseguem sentir, eles conseguem avaliar, analisar as formas de pensamentos que nós construímos e que nós carregamos. E qual é a intensidade dessa construção mental? Então, ela vai depender do quanto nós insistirmos naquela ideia. Tá? Um exemplo simples que nós vamos pegar vamos pegar uma ideia que seja uma fruta, por exemplo, uma maçã. Então, tendo essa ideia, que tipo de sentimentos e emoções eu posso rechear essa ideia? Eu posso alimentar essa forma de pensamento, né? Se eu estou me sentindo faminto, eu vou, então, pensar que essa fruta deve ser muito gostosa, que deve ser saborosa, e que eu tenho a vontade, o desejo de comer essa fruta para saciar a minha fome. E assim pode ser feito. Eu vou dar ação à minha ideia, que se transformou, por algum tempo, numa forma de pensamento. Claro que, após eu comer essa maçã, eu posso continuar com essa forma de pensamento mais um tempo, recheando com sentimentos e emoções de satisfação por ter comido aquela fruta, aquela maçã. Eu posso também ter uma situação diferente. A pessoa pode ter tido uma reação um pouco diferente. A pessoa pode ter olhado aquela maçã e dito, não, essa maçã é só minha. Eu não quero que ninguém mais compartilhe dessa maçã. E aí, ele vai pegar essa maçã e esconder a maçã, ou vai comer sozinho, ou vai comer escondido. Isso seria o sentimento e emoção transformado em forma de pensamento para uma pessoa que está ainda muito aprisionada ao primeiro andar da casa mental. Porque ele está trabalhando os seus sentimentos e emoções no formato do instinto. O instinto de preservação, de ele comer e continuar vivo, se transformou no egoísmo. Ele quer aquilo para ele porque ele não vai dividir com ninguém. O pirão é pouco, o meu primeiro. Então, o que acontece com uma outra variante desse sentimento e emoção em relação à maçã? Poderia ser uma pessoa que encontrou aquela maçã e disse, nossa, com essa maçã eu vou poder alimentar aqueles que eu vi ali que estavam morrendo de fome. E vai então tomar a maçã e vai se sentir muito satisfeito, vai rechear de sentimentos nobres a sua forma de pensamento ao praticar essa ação de doar. Nós também poderíamos comparar a situação em que nós temos na nossa casa uma cesta de várias maçãs. E você chega lá e se alimenta daquelas maçãs. Em princípio, se você está morando no segundo andar da casa mental, do momento presente, você vai comer aquilo que for necessário para você. Se você está residindo mais tempo no porão da nossa casa mental, então você provavelmente vai querer pegar todas as maçãs e comer todas ou escondê-las, para que outros não possam e que você tenha tudo. E se você tiver com o seu sentimento mais enriquecido de noções elevadas e nobres, você vai pegar aquelas maçãs e vai compartilhar com aqueles que estão necessitados. Ou então você vai fazer, se você for ao supermercado comprar as suas maçãs, como Chico Xavier faz, né? Chico Xavier vai escolher lá as frutas, ele sempre coloca na sacolinha dele algumas frutas que estão boas
e ele pega também algumas frutas que são as mais feinhas. Porque se ele pegar todas as boas, a próxima pessoa a chegar lá só vai ter as maçãs mais feinhas. Esse é o nosso querido Chico Xavier. Então, voltando agora ao livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, Psicografia do Chico Xavier, nós vamos encontrar ele também falando da questão das formas, pensamentos, numa terminologia um pouco diferente da do André Luiz. O que nos diz Emmanuel no livro Pensamento em Vida? Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos os próximos. E todos são afetados por essas mesmas formas nascidas dos cérebros alheios. Ou seja, nós estamos exteriorizando energia, e a energia pode se materializar em formas. São sutis, porque ela é uma forma no mundo espiritual. É uma matéria etérea, sutil. Mas essa matéria sutil, essa forma pensamento, ela pode influenciar o próximo da mesma forma como os outros podem nos influenciar. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Ou seja, o semelhante atrai o semelhante. E aqui o Emmanuel usa explicitamente o termo ressonância para falar exatamente dessa atração. Continuando, Emmanuel, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. O que ele diz aqui é que a nossa forma pensamento, se encontrar uma outra forma pensamento, elas podem se fortalecer e crescer, e daqui a pouco nós estaremos morando, vivendo num ambiente espiritual recheado, abarrotado de formas pensamentos ricas naquela faixa de vibração que as criaram, que pode ser para o bem ou que pode ser para o mal. Estejamos assim procurando incessantemente o bem. Eis aí a recomendação do Emmanuel como uma solução para esse problema. Vamos procurar o bem ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então, ele nos dá o receituário para que a gente possa se livrar daquelas companhias indesejáveis que a gente estava falando lá na pergunta 467 do Livro dos Espíritos, de como que a gente consegue evitar de atrair aqueles espíritos. Como? Fazendo esse receituário, mudando o nosso padrão de vibração, buscando morar cada vez mais no terceiro andar. Então, podemos alimentar as formas pensamentos que nós criamos ou que nós atraímos, mas nós podemos também recolher essa ideia, ou seja, no momento em que nós gerarmos uma forma de pensamento e a gente observar que ela é uma faixa negativa, o que nós podemos fazer? Recolhe ela, não dá vazão a ela, não dá mais intensidade, não estimula, não alimenta aquela forma de pensamento. Reconhece e recolhe. Se não for possível recolher imediatamente, então vamos esvaziá-la. Vamos não colocar mais intensidade, porque ela vai acabar esvaziando e desaparecendo. Ou então vamos substituí-la. Vamos deixar de lado aquela e colocar uma outra recheada de boas vibrações. Ou seja, são maneiras de criar vida à nossa volta que nos comporta, que nos satisfaz. Lembremos que a soma, a superposição dessas formas de pensamentos individuais de cada um de nós levam a manifestações coletivas. Então, da mesma maneira que eu me apegar a uma forma de pensamento pode comprometer a minha saúde física, mental e espiritual, a soma das formas de pensamentos das coletividades também podem contribuir para comprometer a saúde física, mental e espiritual desta coletividade. E não é, certamente, algo nesse sentido que nós estamos assistindo agora, nesses momentos tão dramáticos da pandemia, da coronavírus? Qual é a vida que procuramos? Porque o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, vamos olhar para que vida nós procuramos. Porque através da nossa vontade, do livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas. E aí, nós estaremos atraindo a vida que procuramos. Quando o nosso pensamento se aproxima da sabedoria divina, nós estamos buscando o terceiro andar da nossa casa mental,
a nossa vida refletirá o amor, em vez de refletir coisas negativas. Então, qual é o receituário para que a gente saia dessa sinuca, que a gente saia desse encurralado, desse beco sem saída, de que nós produzimos, atraímos, e aí aquilo cresce, e aí nós vivemos em cima daquela faixa de vibração, e a gente só vai ladeira abaixo. Como é que nós podemos fazer para evitar isso? Como é que nós podemos quebrar esse círculo vicioso e a gente, então, sair do terceiro andar, do primeiro andar, do porão, esse porão da nossa psique, né, na casa mental, e tentar visitar, morar, respirar cada vez mais na nossa região do cérebro que está ligado às manifestações mais elevadas? Bom, o receituário Jesus já nos havia passado há 2000 anos atrás. Orai e vigiai. No orai, nós podemos pensar naquela frase: Senhor, não nos deixeis cair em tentações. Ou seja, o que é cair em tentação? É dar vazão à minha própria fraqueza ou à minha própria ignorância. Não adianta botar a culpa fora de você. A culpa não é da maçã que estava ali, a culpa é de você que pensou o que você iria fazer com aquela maçã. Então, não me deixe cair em tentação. Não me deixe dar vazão à minha ignorância e à minha fraqueza. Que eu possa me sustentar para que eu possa, então, escolher a faixa vibratória adequada para a minha vida. Mas livrai-nos de todo mal. Nem sempre nós estamos nos sentindo fortalecidos o suficiente para enfrentar aquelas tentações, frutos da nossa ignorância, frutos da nossa ignorância e da nossa fraqueza. Então, nesse caso, se nós não estamos sentindo fortes o suficiente, não faz mal. Vamos buscar auxílio. Mas livra-nos do mal. Agora sim. Agora eu estou pedindo um auxílio externo para me livrar do mal. Eu não cair da tentação só depende de mim. Mas se eu acho que eu vou cair, então é a hora de recurso externo. É hora de pedir aos nossos bons espíritos, mentores espirituais, nossos anjos da guarda, avalistas dessa nossa encarnação, para que eles venham em nosso socorro. Eles estão ali a serviço da obra de Jesus aqui no planeta Terra. E, em última instância, eles estão atendendo a solicitação a um programa estabelecido por Deus, que é nosso Pai. Então, livra-nos do mal, ou seja, que venham esses espíritos em nosso socorro para nos ajudar no momento que nós mais estamos precisando diante das dificuldades. Se a pandemia me traz a solidão, me traz a angústia, me traz a tristeza, vamos rogar a Deus. Não vamos cair nesta tentação, vamos virar esse jogo, vamos mudar essa sintonia, vamos rogar auxílio à espiritualidade para que nos sustentem. Mas esses sentimentos, muitas vezes, são frágeis. Então, vamos reforçar isso como? Vigiando. Não deixando que a coisa atinja um grau elevado a partir do qual nós possamos perder o controle. E aí, vigiar significa conhece-te a ti mesmo. Porque o que você tem que vigiar? Aos outros? Não. É cada um que vigia a si mesmo. Cada um que olhe, né, a trave no seu olho e não um cisco no olho do outro. Conhece-te a ti mesmo, já nos disse o filósofo grego Sócrates. Nós precisamos vigiar o que nós somos. Para isso, nós temos que ter coragem de olhar para o que nós somos. E ao olhar o que nós somos, nós vamos identificar que tipo de faixa vibratória eu estou enriquecendo as minhas formas de pensamento. E aí eu vou poder tomar uma decisão. Eu vou poder tomar uma atitude. Porque agora, com o conhecimento de causa, eu posso utilizar a minha fé de uma forma raciocinada. Ou seja, eu tenho a certeza de que eu sou filho de Deus, eu sou filho do Criador deste universo que nos acolhe, que nos fez para que nós atinjamos a luz, e eu tenho a certeza de que eu posso buscar o que é melhor, porque nós nascemos para ser felizes e não para sofrer. Nós devemos aprender, então, com a fé raciocinada, com a certeza de que Deus é nosso Pai. Não podemos vacilar em nenhum momento. Então, nós sairemos das nossas dificuldades. Não há dificuldade que dure para sempre. E aí, usando a razão, eu vou me perguntar, o que é bom? O que eu quero colocar dentro das minhas formas de pensamentos? Eu vou raciocinar. Eu colocando esse tipo de emoção e de sentimento, isso não vai fazer bem lá na frente. Então, eu não quero, eu vou recusar. Eu vou, então, utilizar o orai e vigiai para que nós possamos, seguindo os passos de Jesus Cristo, nós possamos ter uma vida melhor.
nós possamos usar o nosso pensamento para construir a vida que nós realmente queremos e procuramos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.